dia a todos. Prazer. Bom dia. Mais uma alegria recebê-lo aqui novamente, irmãos. Prazer é todo nosso, irmão. Um prazer é todo nosso, irmão. Louvado seja Deus por estarmos juntos, né? E essa sala, podemos dizer a sala 45, né? E se a gente levar em consideração 45 graus, a gente observa de que a gente começa a nossa vida missionária no plano terreno, né? E depois a gente vai crescendo 45 graus até chegar ao céu, né? Isso é muito bom. Hoje nós iremos estudar a palavra de Deus. A gente vai meditar um pouquinho um episódio que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, sobre a pregação de Felipe, né? E esse episódio é tão interessante que fala um pouquinho sobre a importância de andarmos na presença do Santo Espírito de Deus, né? Nos dias em que nós vivemos, muito obscuro, né? Esse mundo está muito tenebroso, né? E a gente tem essa necessidade de andar na presença do Santo Espírito. E a gente vai entender por que a Bíblia fala que é importante andar na presença do Santo Espírito de Deus, né? Até em consequência nós estarmos vivendo nesse mundo onde jaz do inimigo, né? É um terreno muito cheio de obscuridade, né? E a gente não pode brincar, né? A gente tem que estar sempre na presença do Santo Espírito de Deus, para que Deus nos dê sabedoria, né? Como o irmão falou aí sobre a sabedoria no início, né? E a sabedoria vindo dos altos céus, para que a gente possa, através da sua palavra, né? Conseguir superar, né? As situações difíceis que a gente passa nessa vida, né? Irmãos, a nossa meditação vai estar lá no livro de Atos dos Apóstolos, livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, ali no início da igreja primitiva, né? Onde se começou a grande perseguição. Então, a partir do versículo 14, tem uma história muito bonita que eu queria compartilhar com os irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 14. Vamos orar. Ó Deus, aqui vamos nesse momento, ó meu Senhor, meditar na Tua palavra. Que o Senhor nos ilumine, abre os nossos corações e que Teu Santo Espírito permaneça em nosso meio para podermos entender a Tua vontade para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra de Deus a partir do versículo 14 do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebesse o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinham ainda descido o Espírito Santo, mas somente eles eram batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe impuseram-se as mãos e receberam o Espírito Santo de Deus. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim a esse poder, para que aquele que sobre quem eu puser as mãos receba também o Espírito Santo. Versículo 20. E disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tem partes nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-te, pois, desta tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Irmãos, essa história aqui é extraordinária. Essa história, ela começou realmente quando Jesus teve um encontro com aquela mulher samaritana, lá naquele poço de Jacó, né? Que Jacó deu para José.
que Jesus chegou lá às 12 horas do dia com sede, né? E teve aquele diálogo com aquela senhora. E aquela senhora, ela identificou que Jesus era verdadeiramente o Messias, né? E Jesus se declarou para ela que ele era o Messias. E ela foi pregar em Samaria sobre que ela teve uma presença com o Messias falado. E a palavra de Deus diz que muitos samaritanos, eles acreditaram em Jesus. E quando essa história aqui, ela começa a acontecer, se a gente olhar no início aqui do capítulo 8, né, a gente observa que teve uma grande perseguição logo ali depois de Pentecostes, né? Quando os discípulos começaram a pregar sobre Jesus, muita gente se converteram, né? E houve um martírio, né? E a partir desse martírio, né, que foi o martírio de Estevão, que Estevão, para ser escolhido como diácono, né? Aqui a palavra de Deus diz bem claro, né? Aqui no livro de... É o mesmo ato, né? No capítulo 6, diz que Estevão era um homem de muita fé e cheio do Espírito, né? Daqueles 7 diáconos que foram escolhidos, a Bíblia faz referência somente de Estevão, que era um homem de muita fé, de boa reputação, e ele era cheio do Espírito Santo de Deus, né? E lá na frente, ali antes do capítulo 8, a gente vê que Estevão, ele foi preso, né? Pelos principais do judaísmo, né? Os sacerdotes, os fariseus. Mas ele precisava argumentar para os fariseus por que ele pregava sobre Jesus. E ele começou a pregação dele a partir de Abraão, vai por Moisés, até chegar em Jesus Cristo, né? E este foi morto, né, pelos fariseus, e os fariseus não gostaram do testemunho, né? Passou ali um tempo enorme falando pregando o evangelho, as boas novas do evangelho para os fariseus. E ele foi condenado, né, por esse testemunho a ser apedrejado. Não sei se os irmãos percebem que quando Estevão foi apedrejado, irmãos, ele se ajoelhou. Então, Estevão, quando ele sofreu o martírio, ele estava de joelhos diante da presença de Deus, sendo apedrejado, pedindo perdão a Deus, né, por todos aqueles, né, que estavam apedrejando, né? E aí a gente observa que começa uma grande perseguição, uma perseguição ferrenha ali na igreja primitiva. E depois do martírio de Estevão, Filipe vai para Samaria, né? Ali enviado pelo Santo Espírito de Deus, e começa a pregar o evangelho de uma forma, né, de uma forma assustadora, e muitos ali se converteram, né? Já dando continuidade ao trabalho que aquela mulher fez, né, quando teve um encontro com Jesus lá no posto, lá no poço, né? No poço de Jacó. E muita gente se converteram, mas em Samaria, naquela situação, existia um mágico. E esse mágico era o centro das atenções de Samaria naquela região. Ele fazia podemos dizer assim, muitas magias, né? E as autoridades de Samaria tinham aquele mágico como uma pessoa religiosa, né? Só que quando Felipe começou a pregar, ele observou que a atenção agora se voltava para Felipe. E Felipe, né, quando pregava, as pessoas iam se batizando. E esse mágico, né, também pediu para se batizar, porque ele viu que tinha muito poder nas pregações de Felipe, né, a pregação do evangelho, falando de Jesus. E quando a gente observa aqui no versículo 14, que a igreja lá em Jerusalém percebeu que a igreja lá de Samaria estava crescendo. E eles disseram assim, olha, vamos enviar João e Pedro para lá, para que eles possam ajudar a Filipe nessa pregação do evangelho. Não é? Então, aqui no versículo 15, eles dizem diz que quando eles desciam, eles oravam. Irmãos, para vocês verem como é importante a oração.
todas as vezes que a gente for começar um trabalho missionário, a oração, ela tem que ser priorizada acima de tudo, para que as coisas aconteçam conforme a vontade de Deus. E a Bíblia diz aqui que eles oraram, né, para que fossem recebidos o Espírito Santo de Deus. E uma coisa interessante, irmãos, é que no versículo 16, diziam que aqueles que eram batizados, eles não recebiam o Espírito Santo de Deus. Vocês observaram aí? Eu vou ler aqui, olha, o versículo 16. Porque sobre nenhum deles tinham ainda descido o Espírito Santo, porque eles só eram batizados. O que a gente percebe com isso, irmãos? A pessoa que é batizada, não é necessariamente ela está ali cheia do Espírito Santo, né? Ela está recebendo o batismo do Espírito Santo. Eu selecionei aqui algumas passagens bíblicas, né? Eu gostaria de levar os irmãos para Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 38. Vamos lá para o capítulo 2, a gente vai ler alguns versículos bíblicos, né? Eu gosto muito, irmãos, de falar de Jesus folheando a palavra de Deus, né? Então, no capítulo 2, do versículo 38, diz assim, a palavra de Deus. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, cada um de vós, e sejam batizados em nome de Jesus, para que receba o perdão dos vossos pecados e também o dom do Espírito Santo de Deus. Observem aqui que Pedro está, em sua pregação, batizando, mas é necessário que haja um verdadeiro arrependimento para que possa receber o dom do Espírito Santo de Deus. E quando a gente vai para Atos capítulo 5, Atos no capítulo 5, versículo 31 e 32, olha como é interessante, irmãos, esses dois versículos, né? No capítulo 5 de Atos. Diz assim, olha, Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, falando de Jesus, né? Para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Versículo 32. E nós somos testemunhas, falando dos discípulos, desta palavra. Nós também e o Espírito Santo de Deus, que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Irmãos, como é importante, né? Você primeiro, para receber o dom do Espírito Santo, você precisa se arrepender. E aqui nesse versículo 32 está dizendo que para mim receber o Espírito Santo de Deus, eu preciso ser um cristão obediente. Não é isso? Isso é fundamental, irmãos. Arrepender e ser obediente. Começa aí o processo da santificação em Cristo Jesus. Quando João, vamos lá para João, né? Voltando um pouquinho, o Evangelho de João, no capítulo 16, João, capítulo 16, no versículo 13, diz assim a palavra de Deus. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciará o que há de vir. Olha como é interessante, irmãos. Precisamos nos arrepender, né? Precisamos receber o dom do Espírito Santo de Deus, sermos obedientes ao nosso Deus, né? Temos a palavra de Deus, né, como regra de fé. E aqui está dizendo que esse Espírito que agora vai mover a nossa vida, ele vai nos guiar em toda a verdade. Porque nós, sendo guiados em toda a verdade, nós vamos ter poder vindo dos altos céus, com sabedoria de Deus, né? Ensinar tudo aquilo que nós aprendemos de sua palavra. Olha como é importante, irmãos, nós andarmos na presença do Santo Espírito de Deus, né? Tudo tem o passo a passo. A gente andar na presença de Deus,
a gente vai poder ter sabedoria para poder superar as tentações, né? Andar sobre o caminho do Senhor, né? E é interessante, irmãos, olha só, lá em Romanos, capítulo 8, vamos lá para Romanos, capítulo 8, depois de Atos dos Apóstolos, né? Romanos, capítulo 8, no versículo 14, diz assim, olha só como é importante. Por que é importante a gente andar na presença do Santo Espírito de Deus? Versículo 14. Porque todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são considerados os filhos de Deus, irmãos. Então, se eu quiser ser um homem ou uma mulher que seja guiado pelo Santo Espírito de Deus, eu preciso ter uma vida, né, pautada no Evangelho de Cristo, preciso ser uma pessoa obediente, e Deus vai me considerar como seu filho. Olha só a importância, irmãos. Aqui está dizendo bem claro, né? Porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, eles são considerados os filhos e filhas de Deus, irmãos. E é isso que o mundo precisa ver em nós. Em Isaías, não precisa nós irmos lá, mas em Isaías, no capítulo 1, no capítulo 60, no versículo 1, diz assim, meus irmãos, já é tempo de nos levantarmos, né, como atalaias de Deus, né, nesse mundo de escuridão, de trevas. E a nossa luz, ela precisa brilhar, porque o mundo está em trevas, em escuridão. E para que eu possa brilhar, amados, nesse mundo de trevas, o Santo Espírito de Deus precisa pautar a minha vida. Eu preciso ser considerado filho e filhas de Deus, né? Porque muitos que estão em outros apriscos estão aguardando, irmãos, por essa mensagem especial que Deus outorgou a este povo. Um povo seleto, uma nação santa. Esse povo foi eleito por Deus para ser um povo diferenciado. E para sermos um povo diferenciado, que tem uma luz especial, precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Na oração do irmãos eu percebi, né? Ele invocou, né, o derramamento do Espírito Santo de Deus. Irmãos, se há uma coisa que temos que pedir em nossa vida todos os dias, a todo momento, em nossas orações, é o derramamento do Espírito Santo de Deus, de uma forma poderosa, irmãos. Porque Deus, Ele quer nos usar poderosamente para que outros conheçam essa mensagem especial, irmãos. O mundo está em ebulição. Muitos querem conhecer uma verdade, estão em busca de uma verdade. Nós podemos observar, meus irmãos, que nesse testemunho desse pastor, irmãos, vejam, pessoas no mundo das trevas, né, adorando um ser, né, diabólico, sem perceber que estão em caminho de perdição, irmãos. Pessoas sendo dedicadas a Satanás, né? E a coisa é tão poderosa, irmãos, que muitos acreditam nesse poder satânico, né? A gente observa que nesses últimos dias tem se revelado muitos satanistas, né? Se revelado satanista no meio do cristão, né? E eles têm uma arrogância tremenda, irmãos. É por isso que precisamos andar na presença do Santo Espírito de Deus, porque não temos, sem o Santo Espírito de Deus, poder sobre Satanás, irmãos. É um poder satânico. E por isso que nós devemos, mais do que nunca, andar na presença do Santo Espírito de Deus. Irmãos, nesse livro aqui, Desejado de Todas as Nações, esse meu livro aqui, ele é muito antigo, viu, irmãos? Ele não especifica a data, né? Mas aqui na página 122,
né, 122, ele fala um pouquinho sobre andar na presença do Santo Espírito de Deus. Por que que é importante andar na presença do Espírito de Deus? Olha, na página 121 diz assim, ó, aquele que se esforça para alcançar o céu por suas próprias obras, em observar a lei de Deus, está tentando o impossível. Não há segurança para uma pessoa que tem a religião meramente legal, uma forma de piedade. A vida cristã não é uma modificação ou um melhoramento da antiga vida, mas uma transformação de natureza, irmãos. Nós temos que viver uma vida cristã, irmãos. Não é só um melhoramento de vida. A nossa natureza, ela tem que ser modificada. Precisamos andar em novidade de vida. A minha vida passada, ela tem que ser esquecida. A minha natureza pecaminosa, ela não deve ser alimentada. A minha natureza espiritual, ela precisa e é necessário ser alimentada. Porque quando eu me batizo, irmãos, quando eu não conheço a mensagem do Evangelho, eu só tenho uma natureza, a natureza pecaminosa. Quando eu conheço a mensagem do Evangelho, eu adquiro pelo poder do Santo Espírito de Deus a natureza espiritual. Agora eu vou ter duas naturezas. Quando eu me batizo, se for só um batismo formal, legal, né? Por uma formalidade, sem querer viver na presença do Santo Espírito, esse batismo não vai fazer a diferença. Eu preciso entender de que eu tenho que andar em novidade de vida. Os meus familiares, as pessoas que convivem comigo, né, no meu dia a dia, eles precisam perceber que eu sou uma nova criatura. Irmãos, quando Jesus teve um encontro com Nicodemos, Jesus foi bem enfático. Nicodemos, em toda a sua história de vida religiosa, ele não entendia como fazer para ganhar a vida eterna, irmãos. Tudo que ele aprendeu na faculdade, ele tinha aprendido de uma forma legal. Ele só aprendeu as coisas das tradições humanas, formalidades humanas. Jesus chegou para ele e disse assim, olha, Nicodemos, se tu quiseres verdadeiramente ter um encontro com Cristo, tu precisas nascer de novo. A tua natureza pecaminosa, ela tem que ser transformada em uma natureza espiritual. Tu tem que ser uma nova criatura. O próprio Jesus falou isso para um sacerdote, para um professor de Bíblia, irmãos. E ele disse assim, mas como eu vou fazer isso? Aí Jesus detalhou, ele precisa nascer da água e do Espírito, irmãos. Não é só nascer do batismo. Ele precisa ter um batismo também do Espírito Santo. É isso que precisa acontecer em nossa igreja, irmãos. Um batismo não só formal, para atender às exigências da legalidade religiosa, mas atender às exigências de Deus, não é? Por isso que hoje, na igreja, irmãos, precisamos ser um referencial para a honra e glória de Deus. E as pessoas precisam buscar o Santo Espírito, não para o seu engrandecimento próprio, mas para que a luz de Deus brilhe, né, sobre nós. E as pessoas percebam que verdadeiramente esta igreja tem o poder do Espírito Santo de Deus. E quando a gente vai ali para a história de Atos, irmãos, Atos dos Apóstolos, né, que nós lemos aqui no capítulo 8, a gente observa que tinha uma pessoa que foi batizada, mas ela não se converteu, esse mágico Simão, né? E ele tentou comprar o dom do Espírito Santo de Deus com dinheiro, irmãos.
Será que a gente está vendo isso em nossos dias? Venha para a minha igreja, mas devolva o dízimo, né? Venda as coisas que você tem e faça uma oferta ao Senhor, que você vai ser uma pessoa abençoada, você vai ter uma casa, você vai ter um sítio, você vai ter uma casa na serra, uma chácara, você vai ser uma pessoa bem-sucedida. O que foi que disse Pedro, irmãos? Que seja amaldiçoado o seu dinheiro, né? E é interessante, irmãos, quando estiver faltando 5 minutos, levante aí a mão para me poder observar, né? E é interessante que Pedro disse, olha, tu não compras o Santo Espírito de Deus com dinheiro, né? O Santo Espírito de Deus, ele não é comprado. Ele já foi comprado na cruz do Calvário. E foi por um preço muito alto, que somente uma pessoa que teve no meio da humanidade teve a condição e a prerrogativa de fazer isso, de derramar o seu sangue, né? Para que esse mesmo Espírito pudesse estar na vida daqueles que se arrependessem, né? E recebessem esse Espírito para andar em novidade de vida. E aqui diz Pedro, né? Tu não tem parte, no versículo 21, né? Tu não tem parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Irmãos, quando uma pessoa não anda na presença de Deus, ele só pensa em coisas materiais. Ele não anda em retidão nos caminhos do Senhor. É só de aparência que ele vive. E a gente observa que a inveja, né, faz parte da vida dessas pessoas. Porque ele via Pedro e João impondo as mãos naqueles que eram batizados, o Santo Espírito descia poderosamente na vida daquelas pessoas, e a Bíblia diz que não eram poucas pessoas, eram muitas pessoas. É por isso que o Evangelho de Jesus Cristo, irmãos, ele se alastrou, ele alcançou muitas regiões. Paulo fala lá em Colossenses que Jesus já poderia ter vindo, porque o evangelho já tinha alcançado a todas as regiões conhecidas naquela época, né? O evangelho de Cristo, irmãos, pelo poder do Santo Espírito, alcançou corações muito distantes de Jerusalém. E o interessante, irmãos, que nessa época, Paulo, né? O apóstolo Paulo, que era conhecido como Saulo, né? Que teve presente ali na morte de Estevão, no martírio de Estevão, ele foi quem liderou, né, a perseguição, né, o morticínio, o genocídio, né, dos cristãos que se convertiam. Eu imagino muitos desses aqui que se converteram em Samaria foram presos, foram torturados, né, por ter determinados de serem seguidores de Cristo. Mas lá na frente, esse mesmo Paulo que prendia, né, que massacrava, que perseguia os cristãos, ele recebeu o dom do Espírito Santo de Deus. E graças a Paulo, irmãos, nós estamos aqui nesse Zoom, nessa reunião, na madrugada. Porque ele recebeu verdadeiramente o dom do Espírito Santo de Deus. Ele não foi mais a mesma pessoa, a mesma criatura. E esse é o propósito de Deus para cada um de nós aqui nesta sala, irmãos. Precisamos ser um referencial na nossa esfera, né? No nosso alcance. E aqui a irmã White fala bem claro que por nós mesmos nós não iremos conseguir nada. Nós não temos forças, né, em si mesmo. Nós precisamos buscar o poder do Santo Espírito de Deus, buscar a sabedoria dos céus, né? O irmão falou sobre a sabedoria, né? Muito importante, irmãos, ter sabedoria. Quando Estevão foi escolhido, né, uma das características de Estevão, que ele era um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria vindo dos altos céus. Essa deve ser a característica do verdadeiro servo de Deus nos nossos dias, irmãos. Olha, a irmã White fala
de que Jesus já deveria ter vindo. Jesus só não veio ainda, irmãos, porque está faltando o nosso testemunho sincero, né? Uma vida cristã pautada no Evangelho de Deus, cheio do Espírito Santo. Por isso, irmãos, que nós, né, o meu apelo, né, nesta manhã, nesta madrugada, é que nós possamos, irmãos, andar na presença do Espírito Santo de Deus. Porque as tentações vêm de todos os lados, irmãos. E eu queria encerrar, só para nós termos uma ideia, lá em João, no capítulo 14, foi um dos momentos mais tristes, irmãos, que Jesus pregou para os discípulos. E aquela passagem conhecida de todos nós. Jesus disse para os discípulos, né, porque eles estavam preocupados, né? Porque Jesus tinha declarado que ele ia morrer, ia ser humilhado, ia ser torturado, ia morrer numa cruz, mas ele iria ressuscitar. E para isso foi uma grande decepção para os discípulos, que eles não admitiam Jesus morrer de uma forma tão tristonha, né? Tão severa. Mas Jesus disse, olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus. Na casa de meu pai há muitas moradas, né? Esse foi o consolo. E no versículo 26, do capítulo 14, eu gostaria que os irmãos acompanhassem, né? Depois desse consolo que Jesus dá aos discípulos, né? E Jesus estava querendo dizer para os discípulos que o reino dele não era deste mundo. Ele não ia destruir o Império Romano, né? Ele não ia. O Império Romano ia destruir por si só, segundo a profecia bíblica, né? Daniel, lá no passado, já tinha falado sobre isso. Não era Jesus que ia destruir o Império Romano, mas ele ia instituir o seu reino, mas era um reino celestial. E no versículo 26 do capítulo 14 diz assim, olha que coisa linda, falando sobre o Espírito Santo de Deus, capítulo 14, versículo 26. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vedes e deis bons frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao meu Pai, vos tenho concedido, né? E quando Jesus fala aqui que nós temos que pedir tudo aquilo, Jesus ele tá dizendo aqui que a promessa do Espírito Santo seria dada como garantia. Então, ele estava dizendo aqui para os discípulos que eles precisariam pedir o Santo Espírito de Deus, né? Porque o Santo Espírito de Deus era quem ia fazer a obra do avanço do Evangelho de Jesus Cristo. E aqui interessante, irmãos, nesse mesmo capítulo, no versículo, na realidade eu li foi o 16, mas eu queria ler o 26, né? O capítulo 14, versículo 26, mas aquele Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, que o Pai enviará em meu nome, esses vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito, né? Então, os discípulos ali, preocupados, que iam ficar sozinhos, mas Jesus os consola, né? Com a presença do Santo Espírito de Deus. E a gente observa, irmãos, que o Espírito Santo de Deus em nossa vida, aqui está a importância de andarmos na presença do Espírito Santo, porque ele vai nos lembrar tudo aquilo que o Senhor nos ensinou através da sua palavra. Irmãos, se nós não tivermos comunhão com o Espírito Santo de Deus através do estudo da palavra, Deus não vai nos lembrar de nada se nós não estudarmos a sua palavra. Por isso que é muito importante, irmãos, nós andarmos na palavra, na presença do Espírito Santo de Deus, para que a nossa missão, né, de levar para esse mundo as boas novas do Evangelho, ela seja concluída, né? Porque o nosso tempo aqui de vida nesse mundo, né, a Bíblia diz que é aos 70 anos, né? E se nós formos abençoados, é até os 80, né? Mas depois disso é só canseira e enfado. Mas nós temos que aproveitar o nosso vigor físico na presença do Santo Espírito de Deus, para que ele nos lembre do que nós estudamos,
do que nós aprendemos do nosso mestre, né? Essa é a nossa meditação. Eu queria só encerrar aqui com uma das mensagens mais lindas, né, do apóstolo Paulo, que passou de perseguidor, né, para perseguido, e aqui em 2 Timóteo, para mim, é uma das mais emocionantes passagens bíblicas, né, e eu gosto sempre dessa passagem, e sempre quando eu tenho uma oportunidade, né, em 2 Timóteo, a última semana de Paulo, irmãos, Paulo encontra consolo no Espírito Santo de Deus e fala aqui no capítulo 4, no versículo 7, conhecido de todos nós, mas tem uma frase que sempre me chama a atenção e eu queria compartilhar com os irmãos. Ele diz assim, no versículo 7, capítulo 4, 2 Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Passando aqui no avião, desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Aqui é onde está a frase que me chama a atenção, e eu gostaria que os irmãos dessem uma ênfase também. Que o justo juiz dará a Paulo naquele dia, e não somente a mim, mas também todos aqueles que amarem a vinda do Senhor Jesus. Estamos nós, irmãos, amando a vinda do Senhor Jesus na presença do Santo Espírito de Deus? Fica essa pergunta para todos nós meditarmos. Louvado seja Deus por mais uma vez estudarmos a palavra do Senhor. Podemos orar? Vamos orar. Ó Deus e amado Pai, aqui aprendemos um pouquinho de Ti, meu Senhor. Muito obrigado, meu Pai, por nos ensinar que é muito importante nos nossos dias, que antecedem a Tua volta, de andarmos na presença do Santo Espírito de Deus. Que nós possamos, ó meu Pai, buscar sabedoria dos altos céus. Que o Senhor possa aumentar a nossa fé, para que nós possamos vir buscar todos os dias de nossa vida, andarmos na presença do Santo Espírito de Deus. Estamos aqui nesta sala, meu Senhor. Derrama bênçãos sem medidas, meu Senhor, a todos aqueles que fazem parte desta sala, a todos aqueles que participam, acordam de madrugada cedinho, para ter um encontro contigo, para ter, meu Pai, o aprendizado necessário, para que o Teu Santo Espírito nos conduza sempre nos caminhos que nos levam à vida eterna e ter um encontro contigo. Graças te damos, ó meu Pai. Nos proporciona hoje um dia feliz na Tua presença, e que o Teu Santo Espírito seja o nosso guia, e que o Senhor Jesus nos proteja dos males desta terra, e que os Teus santos anjos nos guarde também, meu Pai, das intempéries desta vida. Muito obrigado, meu Senhor. Muito obrigado por tudo. Abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Amém. E até a próxima, irmãos.